A primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 11, verso 23. Amém? Gostaria de contar com toda a sua atenção, silêncio, por favor. Amém? Prometo fazer todo o esforço para a gente encerrar ao meio-dia. Eu sei que vocês querem almoçar com o papai, né? E por aí vai, fazer um churrasco e almoçar no restaurante. Eu não decidi que não vou para restaurante hoje, irmãos. O meu autismo não tolera, né? Multidão e muito engarrafamento e fila. Eu quero almoçar em casa. Chegar e colocar minha comida e comer. Coisa mais maravilhosa do mundo que tem é botar comida no prato e comer, do que ter que ficar esperando, né? Então está escrito: porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Esse já é um texto tradicionalmente conhecido nas celebrações de Santa Ceia. Talvez, assim como eu, você também tenha crescido ouvindo nas igrejas por onde você andou esse texto, sempre nos cultos de Santa Ceia. Eu particularmente cresci ouvindo meu pai na fé sempre usar essa carta que Paulo escreveu aos Coríntios no capítulo 11, versos 23 até o 26, mais emblematicamente tratando sobre a Santa Ceia. E sempre coroando, inclusive, meu pai na fé coroava esse texto entoando o hino 39 do HCC, não é? Quem sabe aqui o que é HCC? Olha, tem alguns crentes aqui. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu, né? Bendito seja o seu sangue e por aí vai. Esse hino, irmãos, é fenomenal, alcança os nossos tímpanos espirituais, nos pega por dentro e nos leva ao sacrifício do Cordeiro, né? Então, nesse texto, Paulo descreve ou transcreve o que recebera do Senhor de forma doutrinária. E Corinto sempre foi, à época, uma cidade complexa. Embora ela fosse uma cidade rica, culta, ela era também uma cidade corrompida. O nome Corinto, na sua etimologia, significa corrupto. Então em Corinto estava o templo de Diana dos Efésios, o templo de Eros, o deus do erotismo, e os historiadores narram que vinham pessoas de uma distância de mais de 1000 quilômetros para a cidade de Corinto, porque a cidade era uma cidade altamente cultural e esportiva. Então eles iam praticar esporte e ouvir os filósofos e sabedores da época. Corinto era também um ponto de encontro dos sábios e filósofos que vinham de outras nações para estar ali. É tanto que quando Paulo começa a escrever a sua carta aos Coríntios, logo nos primeiros capítulos, capítulo 1, 2 e 3, ele começa a discorrer sobre a sabedoria humana e sobre a sabedoria divina, mostrando que a sabedoria humana é loucura diante da sabedoria de Deus, mostrando que por mais que o homem conseguisse, adquirisse nas suas pesquisas, na sua sapiência, na sua filosofia, a sabedoria humana, comparado à sabedoria de Deus, tudo isso era considerado como lixo, como esterco. Não tinha
nenhum valor à sabedoria humana diante da sabedoria de Deus. Corinto tinha as suas complexidades. Ele abrigava os dois principais portos do mundo antigo. Então, quem quisesse sair do Oriente para ir para o Ocidente, obrigatoriamente teria que passar pela cidade de Corinto. Então, uma cidade que movia o encontro de muitas nações, uma cidade que era uma zona portuária, né? Todos tinham que obrigatoriamente desaguar ali em Corinto. E justamente por essa circunstância, Corinto era uma cidade com uma identidade eclesiástica muito diversificada, porque concentrava pessoas que vinham de vários lugares. Então ali se adquiria essa diversidade cultural e também uma diversidade religiosa. Em Corinto também estava o templo do deus Dionísio, o deus do vinho, da bebedeira, do alcoolismo. E é justamente aqui, nesse ponto central, nesse cenário, que o apóstolo Paulo ele observou a necessidade de doutrinar a igreja com relação à vida religiosa. Então a igreja de Corinto ela conseguiu tornar o culto de Santa Ceia numa celebração de orgias, numa celebração de bebedeiras, numa celebração de glutonarias. E Paulo sente então essa inquietação pastoral acerca desse aspecto e decide doutrinar aquela igreja quando ele diz que não seria bom ou que não era bom aquilo que a igreja estava fazendo. Por isso, Paulo inicia o texto, deste texto que lemos, de 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, dizendo: porque eu recebi do Senhor o que agora eu vou lhes ensinar. Paulo deixa claro que a orientação que ele vai dar à igreja não é um fruto do pensamento humano dele, mas é fruto de uma revelação entregue de Deus direto para a vida dele. Não fruto de uma sabedoria isolada, mas fruto de uma revelação divina. Então ele diz: eu recebi do Senhor que na noite em que eu fui traído, Paulo está dizendo acerca de Jesus, peguei o pão, dei graças e reparti, e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Então o que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que nós não podemos banalizar o ato no qual Jesus está sendo representado, que é a Santa Ceia do Senhor. E à época, a igreja local estava banalizando o ambiente de culto e especialmente o ambiente da ceia do Senhor. Fazer isto em memória de mim quer dizer que o ato é tão importante, mas tão importante, que é como se estivéssemos repartindo e dando graças do corpo de Jesus exatamente nesse momento. Paulo estava asseverando à igreja à época que tomai, comei, tomai, bebei, isto é o meu corpo que é dado, é oferecido e ofertado em favor de vocês. É como se este ato estivesse acontecendo agora, neste momento. Por isso, a celebração da ceia é um ato tão solene, tão importante, tão singular, tão sublime. E a igreja deve se valer dessa importância. Por isso, lá na frente, o apóstolo Paulo vai dizer que quem come e bebe indignamente, sem discernir o corpo e o sangue, come e bebe para a sua própria condenação. A igreja está banalizando o ato, o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Semelhantemente, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue.
Você pode perguntar por que aliança, pastor? Porque Deus é um Deus de alianças. De Gênesis a Apocalipse, o Senhor sempre se relacionou com o seu povo e com a sua igreja, estabelecendo alianças. E Ele nunca as revogou. Todas as alianças feitas por Deus com o homem e com a igreja nunca foram revogadas. Todas as alianças quebradas foram quebradas por quebra de princípio do povo e da própria igreja, mas nunca quebradas pelo nosso Deus. Então, sempre que uma aliança com Deus é quebrada, é o homem quem rompe essa aliança com o Senhor. E chega um momento em que Israel quebra a sua aliança com Deus e o Senhor diz ao seu povo: eu vou trazer uma nova aliança, mas essa aliança que estou trazendo é uma aliança diferente, porque os meus mandamentos já não estarão mais escritos em pedras, sob as tábuas da lei, mas os meus mandamentos estarão escritos nos seus corações. E esse é o momento ápice, crucial, que o Senhor estabelece a vida do seu Espírito na sua vida e na minha vida. Por isso, no texto, o apóstolo Paulo diz que Deus estava fazendo uma nova aliança com o seu povo. É uma aliança no meu sangue. Então, o sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário, este sangue derramado, esse sacrifício feito e ofertado, foi uma oferta de amor. Foi uma oferta de sacrifício. Portanto, a participação na mesa do Senhor, ela não pode ser vista como um ato banal, superficial, sem valor profundo e profético para a igreja, irmãos. Este ato, que daqui a pouco a gente vai celebrar, é o ato mais profundo, mais solene. Essa é a Assembleia dos Santos, em que toda a igreja, irmãos, deve se fazer presente, uma vez que nós celebramos apenas uma vez ao mês, no segundo domingo do mês. Já perceberam que sempre no culto de Santa Ceia tem mais gente? Porque tem crente que valoriza apenas este ato, mas infelizmente não valoriza a vida comum da igreja. Mas religiosamente, nós nos apegamos a um ato de ceia para dizer: hoje eu vou para o culto porque é dia de eu renovar a minha aliança com Jesus. Mas às vezes a sua aliança está quebrada a vida inteira. Falamos que Deus é um Deus de aliança e Ele não quebra a sua aliança com o seu povo. Somos nós quem violamos as nossas alianças com Deus. E essa aliança é suprema. Ela não pode ser violada, ela não pode ser quebrada, não pode ser corrompida. Por isso nós vamos separar essa mensagem em 3 dimensões. Na dimensão do passado, presente e futuro. Passado, porque aponta para o Calvário. Presente, porque aponta para a unidade do corpo de Cristo. E futuro, porque aponta para o arrebatamento da igreja. Então a ceia é esse momento crucial, em que, em participando, celebrando, nós estamos apontando para o Calvário, para a cruz, nós estamos apontando para a unidade do corpo de Cristo e estamos apontando para o arrebatamento da igreja. Nós seremos arrebatados, irmãos. O Senhor Jesus está voltando. Como o Tiago orou aqui há pouco tempo, dizendo que todos os sinais mostram, sinalizam para o retorno de Jesus. E por isso nós estamos aqui hoje nesse ato mais surreal, transcendental que a igreja possa celebrar. É o ato de participar da mesa do Senhor. A Santa Ceia aponta para a cruz, aponta para o sacrifício de Jesus por nós. A cruz é o lugar onde o rei se fez réu. É o lugar onde a videira verdadeira se fez raiz de terra seca. A cruz é o lugar onde o juiz se fez condenado.
A cruz é o lugar onde o advogado se fez acusado. A cruz é o lugar onde o leão se fez cordeiro. A cruz é o lugar onde Jesus pagou o preço da sua e da minha redenção. A cruz é esse lugar inenarrável que nós não conseguimos mensurar, irmãos. Nós não conseguimos prescutar o valor, a profundidade, a essência do ato operado, do sacrifício feito, da oferta entregue. Esse é o valor real da cruz. E de que modo a ceia aponta para o Calvário? Está escrito: esse pão é o meu corpo partido por vós. Então a ceia aponta para o Calvário, porque o corpo foi rasgado, foi dilacerado, foi esmiuçado, e a Bíblia diz que a Deus agradou moê-lo. Agradou ao Pai moer o seu filho, entregar o seu filho, ofertar o seu filho. Portanto, a ceia é esse ato de nós olharmos para o passado e rememorarmos a cruz, o sacrifício de Cristo. Esse vinho é o cálice da nova e da eterna aliança. Jesus está falando do sangue vertido, derramado por muitos, não por todos. O sangue de Jesus vertido e imolado por muitos, mas não por todos. Pastor, por que Deus criou o inferno? Porque o inferno é necessário. O inferno é para muitos. Então pessoas vão para o inferno, pastor? Sim. Porque se não fosse, não haveria inferno. E Deus criou o Hades para aqueles que vão para o inferno. Então o Calvário não se dá desde o Novo Testamento. Ele já tinha a sua anunciação lá no Antigo Testamento. Para Deus o Calvário se deu antes da fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13, o verso 8 está escrito: todos os habitantes da terra adorarão a besta, aqueles que não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Para você que gosta de história, de escatologia, de apologética, aqui está. O Calvário, irmão, já foi pré-anunciado antes que o mundo fosse formado. Quando o mundo foi criado no plano de Deus, o Calvário já havia acontecido. Atos capítulo 2, o verso 23 está escrito: este homem foi entregue por propósito determinado e presciência de Deus. E vocês, com a ajuda de homens transgressores da lei, o mataram pregando na cruz. Então houve uma presciência, um pré-conhecimento do Senhor. O apóstolo Pedro diz que Jesus foi entregue por presciência de Deus, isso é, por conhecimento antecipado de Deus. O Senhor viu, antes da fundação do mundo, que haveria um sacrifício, que haveria uma oferta, que haveria uma morte, que haveria uma entrega. Então, antes do mundo existir, Deus, em sua onisciência, já havia entregado Jesus por nós. Antes que fôssemos formados, já havia uma predeterminação. Segunda carta que Paulo escreveu ao seu filho na fé Timóteo, o capítulo 1 e o verso 9 está escrito: ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas por sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Você está aqui, irmão? Você foi chamado por determinação de Deus. Eu sempre digo, por mais que você queira fugir, você que está fugindo de Jesus. Você que às vezes tenta se esconder.
Você que às vezes tenta correr do chamado de Deus, não tem jeito. Quero lhe trazer essa notícia, você pode correr quantas léguas você quiser. Está escrito, Ele te salvou e te chamou com uma santa vocação. Quer fugir? Foge. Quer correr? Corre. Quer se esconder? Brincar de pique-esconde com Jesus? Se esconda. Faça como Jonas. Vá para Tarsis, ao invés de ir para Nínive. Mas ele te pega até no estômago da baleia. Não tem como fugir de Deus. Por mais que você queira, por mais que você se esforce. Pastor, e como eu sei que Deus tem um chamado com a minha vida? O Danilo disse aqui, presta atenção porque Deus está falando. É quando o pastor fala com você acerca de alguma coisa. É quando o pastor te pede alguma coisa. É quando o pastor te incumbe de alguma responsabilidade. É quando você é chamado para estar em determinado lugar. Não é a hora, não é a hora. Ok, vamos brincar de pique-pega. Não tem problema. Mas uma hora, esse selo que foi selado antes da fundação do mundo vai te pegar. E você não vai ter como correr mais. Eu não quero participar da liturgia, eu não quero estar no culto, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo. Não tem jeito. Uma hora Deus vai te pegar. Este que vos fala, se eu disser agora você não vai acreditar, mas eu era muito tímido. Eu tinha medo de abrir a boca. Eu tinha medo de falar. Quando eu saía com os meus pais para determinados lugares, eu me escondia atrás do meu pai porque eu tinha medo de gente. Eu tinha medo de estar no meio das pessoas. As pessoas me cumprimentavam, eu não dava a mão porque eu tinha vergonha. Até de cumprimentar, de dar oi. Aí os meus pais na fé me viram. Esse menino franzino, sem expressão alguma. Um esterco. Um Davi por detrás das malhadas. Esse menino tem futuro. Deus o viu. Ele foi chamado para uma santa vocação antes da fundação do mundo. Eu vou pegar ele. E Jesus me pegou. Se vocês perguntassem para mim onde eu gostaria de estar agora, irmãos, no Rio de Janeiro. É o amor da minha vida. Geograficamente falando. Eu amo o Rio de Janeiro. Quando eu chego no Rio, irmão, eu fico como um pinto molhado no lixo. Eu me solto, sabe? Minha esposa já não sabe mais onde eu estou. Eu desapareço. Pastor, você não tem medo dos fuzis, das metralhadoras? Irmãos, se Deus não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Eu me solto. Andei de metrô pela primeira vez no Rio de Janeiro, não foi aqui em Brasília. Perdi o voo voltando para Brasília, liguei para minha esposa e disse, olha, estou no metrô, indo para tal lugar, você é doido, você vai morrer aí, vão te matar. Avisei para minha mãe e para o meu pai, você é louco, volta para o hotel, você não sabe onde você está, se deixa eu viver. E me soltei. Fui para a praia, irmãos, e coisa maravilhosa, depois voltei para o metrô, andando ali pelas ruas e tal. E estou aqui vivinho da Silva. Então, se vocês me perguntassem onde eu gostaria de estar agora, no Rio de Janeiro. Lugar maravilhoso, né? A cidade maravilhosa. Aquilo ali, irmãos, foi Deus que fez. Não tem jeito, né? Então, eu não queria estar aqui pregando, não queria estar pastoreando, não queria estar à frente de um corpo de igreja. Eu queria estar gozando de vida com a minha esposa. Hoje eu já podia vender tudo que nós temos, do pouco que nós temos. Podia vender tudo e ir embora. E viver na praia, comprar um apartamento na beira e viver ali. Mas Deus tem um chamado. Não é a minha vontade, é a vontade do Senhor. Há um preço ainda a ser pago para com a sua vida e com a minha vida. Então, nesse texto, Paulo afirma
ao seu filho na fé Timóteo que nós fomos chamados por Deus para uma santa vocação desde a eternidade. Portanto, a cruz aponta para o Calvário, e o Calvário não é um ato isolado apenas em Roma. O Calvário aconteceu muito antes do Éden. O Calvário está em Gênesis. Estão lembrados, irmãos, quando o Senhor mata um cordeiro para cobrir com a pele desse animal a nudez de Adão e Eva? Ali foi o Calvário. Adão e Eva estavam sendo cobertos da vergonha, da humilhação, do pecado. Um cordeiro foi morto, sangue foi derramado e a pele daquele cordeiro foi utilizado para cobrir a vergonha, a morte, a quebra de aliança feito por Adão e Eva. Aí está o Calvário sempre esteve vivo, atuando para cobrir as nossas transgressões, o nosso pecado e a nossa vergonha. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e agora nós fomos salvos. O Calvário está presente no livro de Êxodo, quando Deus manda que as famílias sacrifiquem um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeito e passe nos umbrais das casas, para que quando o espírito de morte passasse, nenhum primogênito fosse morto. O que é isso, pastor? O Calvário, o sacrifício, derramamento de sangue, a oferta oferecida. Portanto, a cruz não é um fato isolado e nunca foi um plano B de Deus. A cruz não é a medida de um Deus desesperado que não sabe o que fazer com o pecado de Adão. Deus nunca teve plano B. Desde Adão, o plano de Deus sempre foi salvar a humanidade. Através da morte, do sacrifício feito, do derramamento de sangue, da vida eterna para a humanidade. O Calvário também está no livro de Jó, quando o autor ergue a sua voz e disse: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. E isso é o Calvário, irmãos. O Senhor vive. E no final de todas as coisas, no final de tudo, ele será erguido, ele será levantado e ele se manifestará sobre a terra. Ele se manifestará sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre tudo o que você tem. Ele vai se manifestar. Você e eu somos a causa da cruz. Você e eu somos parte do plano eterno de Deus. Então não podemos participar dessa mesa, do corpo e do sangue, como se fosse um lanche, como se fosse um ato religioso no ambiente de culto. Seria muita mediocridade de nossa parte, irmãos, participar da mesa dessa forma. A ceia é o ato mais poderoso, mais sublime, mais solene que a igreja pode celebrar na face da terra. E que as nossas mentes alcancem esse lugar profundo em Deus. A ceia é banquete, cujo pão representa o corpo de Cristo e o fruto da vide o seu sangue. O sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando João Batista aponta para Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa foi a visão de João Batista, irmãos. Ao olhar para a mesa, ao olhar para esse banquete e participar dessa celebração, você pode visualizar: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por isso, não podemos sacrificar o aspecto mais íntimo da nossa comunhão com Deus por causa de situações pessoais. Tem crente que não vem à igreja no dia de ceia porque tem pecado. Não posso ser algo porque eu tenho pecado. Então você vai morrer no pecado, maldito. Porque a única coisa que pode te salvar, que pode te limpar, inclusive você que pode estar assistindo pela internet, não vê o culto porque tem pecado.
Vai morrer em pecado. Porque a única coisa que pode te limpar e te salvar é o sangue e o corpo de Jesus Cristo de Nazaré. Eu não vou para o culto hoje porque o meu pai morreu e eu estou em depressão e eles vão falar lá sobre o dia dos pais e tal. Pelo amor de Deus, irmãos, nós somos uma igreja madura e é preciso maturidade. Se o seu pai morreu, glória a Deus por isso. Tomara que ele esteja nos seios de Abraão, esperando o arrebatamento para ser ressuscitado juntamente com você. Então, com maturidade, a igreja não deve ficar em casa curtindo depressão porque alguém morreu, deixa de morrer. Essa madrugada eu corrigi um texto à minha esposa, que ela vai escrever sobre o pai. E ela tem essa maturidade desde a morte do pai do meu sogro, do meu saudoso sogro, que eu tanto gostei. E que depois da morte dele, eu pouquíssimas vezes retornei na fazenda. Mas existem imaturidades, infantilidades religiosas que não cabem dentro da minha cabeça. Eu não consigo entender. Então, a ceia não é playground, é o Calvário apresentar diante de nós. É o momento mais épico que a igreja pode viver, irmãos. Inclusive, você quer faltar culto? Falta, mas não falta no culto de ceia, por favor. Porque esse é um momento épico da vida da igreja, de nós celebrarmos como corpo de Cristo isso juntos. A segunda dimensão da ceia é o presente. O que é a Santa Ceia? É comunhão, é koinonia. Esse momento lindo e prazeroso que a igreja vive. Comunhão não significa proximidade, porque muitas vezes você não tem comunhão com quem está perto, mas você tem comunhão com quem está longe. Então, comunhão é diferente de relacionamento. Porque às vezes você tem relacionamento com quem está perto, mas você tem mais comunhão com quem está longe. Você tem mais comunhão, mais conexão no espírito, na alma e no corpo com quem está geograficamente longe. Comunhão é ligamento, é unidade de propósito. Possivelmente, na nossa geração, um erro mais grave, constantemente cometido pela igreja, não está no evangelismo, na ausência do evangelismo ou na ausência da pregação da palavra. Está na ausência da comunhão, da unidade, do corpo de Cristo. O pecado mais constante da igreja é a ausência da unidade. Geralmente só temos união com quem faz parte do nosso pacotinho, com quem faz parte do nosso gueto. Geralmente você só convida para ir à sua casa comer aquele churrasco as pessoas que fazem parte do seu círculo de relacionamento. E por que não convidar quem você não conhece? E por que não trazer para o seu ambiente de relacionamento pessoas com quem você não tem unidade? Mas eu não conheço a pessoa, não tenho intimidade com ela, não sei quem é ela. Um ótimo motivo para começar a ter. Uma excelente oportunidade para a igreja começar a viver de fato o que significa koinonia, unidade de espírito. Porque unidade não é trazer alguém para perto de você só porque essa pessoa tem os seus gostos, o seu jeito, porque pensa igual a você. Unidade não é isso. Koinonia não é isso. Koinonia é unidade de espírito. E se nós comungamos do mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, então todos devem ser chegados nossos. Todos devem participar da sua mesa. Todos devem se entreter com você, com a sua casa, com a sua família. Mas eu não gosto dessa pessoa, eu acredito. Eu também não gosto de muita gente. Mas o senhor é pastor, é verdade. E eu também sou humano. Graças a Deus por isso. Tem gente que não me desce. Às vezes a gente tem vontade de matar alguém.
Por exemplo, eu delatei que saí lá do Ministério Público com vontade de matar uma pessoa. Eu vinha domingo anunciar, estou entregando o ministério, porque eu vou matar uma pessoa amanhã. Mas aí eu orei. Inclusive fui de metrô nesse dia para eu poder, refletir sobre a vida. Olhar pela janela e aí o Espírito Santo vem e a minha esposa para de falar isso. E aí a gente vai se convertendo novamente. Mas é justamente nesse momento que a igreja compreende o seu papel sobre unidade. Unidade não é ter relacionamento só com quem está perto de você. Unidade é você gerar relacionamento com quem está longe, com quem você nunca convidou para ir à sua casa, com quem você nunca assentou para tomar um café. Inclusive o Café com o Tempo está bem aqui perto. O dia que vocês quiserem ir é só me chamar. Eu já sentei várias vezes lá com vários irmãos. Inclusive lá tornou meu lugar de encontro, de reunião, de gabinete pastoral. Quando eu chego lá, eles já sabem que eu cheguei. Então, a mesa já está separada, ele já vem com um pacote de chá e quer saber que chá eu quero tomar. E quando acaba a reunião, eles ainda me dão chá para levar para casa. Quinta-feira última, a Eliane e eu fomos orar pela Flávia, a esposa do Ederson. Ela está morando bem aqui atrás, irmãos, na casa da vozinha dela. 501, né? Uma quadra assim. E nós fomos orar pela Flávia. Chegamos lá às 7 da noite, saímos de lá já depois das 11 da noite. E só vamos orar depressa e vamos embora. Eu falei, ok. Mas, irmãos, a gente chegou. A oração foi a última coisa que nós fizemos. Conversamos tanto, mais tanto com a Flávia. Ela está acometida de um câncer. Esvaziou as 2 mamas e na semana passada foi acometida de um AVC. Uma mulher de 43 anos de idade, nova, muito nova, bonita, muito rígida com o físico, né? Professora de educação física, mas infelizmente foi tocada por essa doença maldita. E nós conversamos tanto e no final ela disse, foi tão bom vocês virem porque eu esqueci que eu estava doente. Eu estou doente. A gente arejou, conversou de tanta coisa. E oramos no final, profetizamos sobre a vida dela, declaramos cura. O que é isso, pastor? Unidade de espírito. É uma pessoa que está longe de nós. Muito longe. Não congrega aqui. Mas quem disse que nós somos pastores de uma congregação local apenas? Nós somos pastores do povo, irmãos. E fomos orar por uma pessoa que tanto necessita agora. O esposo está na Irlanda. O filho na Irlanda, o Samuel, e a Isabelle em Portugal, estudando. E a mãe aqui sozinha, desprovida de família, de calor humano, de proteção, de guarnição. Fomos lá fazer o nosso papel. Cuidar da alma de uma pessoa. E temos certeza absoluta que ela se sentiu cuidada. Se sentiu amada, se sentiu importante, acolhida por nós. Então, unidade, irmãos, vai além daquilo que nós chamamos de unidade. Unidade não é essas reuniões, essas festinhas, essas coisinhas que nós fazemos e que nós chamamos de unidade, não. Não é isso apenas. É também e é necessário, mas nós precisamos nos conectar a pessoas com quem nós não temos koinonia, com o propósito de trazê-las para os seios do Senhor, para perto de Deus. Então nós estamos condicionando o princípio da unidade às convicções pessoais. Jesus deixa claro que a unidade não é uma condição para a igreja, é uma regra espiritual. Onde está isso, pastor? João capítulo 13 e o verso 35, para você que gosta de anotar. Deste modo todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês vos amardes uns aos outros. Isso é koinonia, unidade de espírito. Outro texto,
João capítulo 17, o verso 21 está escrito: para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Existe uma condicional para o mundo crer que Jesus foi enviado por Deus. Sabe qual é? Quando nós nos unirmos em unidade de espírito. O Espírito de Deus só se revela, ele só é enviado quando a igreja tem unidade de espírito, unidade de propósito. Eu não quero me relacionar com fulano de tal, não. Vai se relacionar. É necessário. Porque não é uma condicional, é uma regra estabelecida por Deus na sua palavra. Então, denominações investem em templos luxuosos, gastam milhões em palácios. Já existem templos em que as luzes são acesas por reconhecimento de voz. Tem casa que você bate palma e a cortina abre e fecha. Investem milhões em automação. E tudo isso é muito chique e nobre. Sentamos e traçamos estratégias de crescimento como eventos sociais, projetos sociais, células, PGs, pequenos grupos. Porque a igreja tem que crescer, o pastor esgana as ovelhas porque tem que crescer, tem que dar fruto, tem que frutificar. Quem veio aqui de visão celular sabe a desgraça que é isso. O sufoco que é isso. Desgraça é sem graça. Minha esposa está me repreendendo. Desgraça, fora da graça, né? Então, por conta dessa situação toda, nós fomos traumatizados, quase que nos tornamos estéreis, porque hoje, quando falo de ganhar alguém para Jesus, a gente fica doido. Ninguém mais quer se relacionar com ninguém. E por essa, tem criança embaixo ou em cima? Vai alguém lá em cima e pede para ver se elas ficam mais tranquilas. Então, hoje quando se fala em ganhar, consolidar, discipular e enviar, irmão, tá dando chicote na gente. A gente quer ir embora desse lugar. Ninguém mais aguenta ouvir essa escada do sucesso. Fruto fiel. Quem viveu aqui essa maldição? Quase todos nós. A minha tribo era a tribo de Gade. O dia de fruto fiel era o terror da minha vida. E era o sepultamento da minha esposa. Ela chorava, coitada. Era o dia mais horrível que tinha na igreja. Para que isso? Para que isso, irmãos? E nós fomos esterilizados, nos tornamos ovelhas estéreis. E até hoje, talvez, a igreja não consiga alcançar um crescimento expansivo por conta dessas maldições que nos fizeram fazer. Então aí Jesus olha para a gente e diz: se vocês querem que o meu nome seja conhecido, não é a fachada da igreja, não é a placa da igreja, não é a conta da igreja, não são os palacetes. Sabe qual é o segredo? Unidade de espírito. É isso que faz a igreja crescer. Porque o crescimento não é forçado, o crescimento é orgânico. Igreja não cresce por força. Igreja cresce por organismo vivo. E eu já disse aqui há pouco tempo atrás, a vida não está na estrutura, a vida está no corpo. Uma igreja cresce quando tem saúde na sua forma orgânica de ser, de viver. Para que coisa mais linda e gostosa do que aquilo que nós fizemos, um jantar para 40 pessoas, ou 40 casais, não sei, que estava lá no coco, hein? 20 casais, 40 pessoas ali, aquela mesa, a mesa de Jesus, com os discípulos, vinho, mesa e pão, entre nós, unidade de espírito.
Então nós somos membros de um só corpo, e sem querer ofender ninguém, irmão. Se você foi da Assembleia, da Presbiteriana, da Batista, por exemplo, Jesus não é assembleano. Jesus não é batista, Jesus não é metodista, o Espírito Santo não é congregação cristã no Brasil. Jesus não é testemunho ou testemunho de Jeová. Jesus é Deus. Jesus não é igreja em movimento, não é nada disso, não é sobre nome, não é sobre placa, não é sobre denominação, é sobre o Ruá, o Espírito, Ruá Kadosh, o Espírito Santo. O sopro que Deus sopra sobre a vida da igreja. Quando tem vida de Deus na vida da igreja, tem crescimento. Porque tem unidade de espírito. Por que essa igreja está aqui? Porque o pastor Johnny faz muito incisamente as reuniões, que as reuniões aconteçam. Eu podia fazer malabarismo diante de vocês. Mas se Deus não quisesse, isso aqui não estaria acontecendo. Então é tudo por vontade de Deus. Igreja não se abre, igreja planta. Igreja é plantada. Nós fomos plantados, irmãos, enxertados nesse lugar. Eu quero que você creia em nome de Jesus que este lugar aqui, em que nós estamos escondidos, é apenas um lugar. É apenas um endereço. Mas sabe onde é que a igreja se manifesta? Lá fora. Não é aqui dentro. O lugar de ser igreja é lá, não é aqui. Na unidade de espírito. Onde alguém olha para o Danilo, eu vejo a vida de Deus nesses alargamentos. Eu vejo a vida de Deus nesse anel. Esquisito, né? Mas eu vejo a vida de Deus. O meu é Pax Vobis, Pai seja convosco. O meu é de crente, né? Mas é a vida de Deus sendo soprada na vida da igreja. E isso só se manifesta por unidade de espírito. Portanto, a Trindade Santa não tem denominação. Somos igreja e não placa. Somos organismo vivo e não CNPJ. Somos a igreja. Fomos chamados para impactar o mundo. Portanto, Santa Ceia é comunhão. É partir do pão. Não podemos assentar à mesa para participar da comunhão estando na roda dos escarnecedores. Não podemos nos assentar à mesa estando na roda da fofoca. Estar em pé de guerra no casamento. Não estar falando com o marido ou não estar falando com a esposa. Não falar com o filho ou o filho não falar com o pai. Não podemos. Não podemos assentar à mesa em pecado sem que esta situação esteja conscientemente resolvida no seu espírito de que você está em pecado e precisa haver arrependimento. A Santa Ceia fala de futuro. Todas as vezes que comerem desse pão, que beberem desse cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Isso fala de futuro, do arrebatamento da igreja. A Santa Ceia aponta para o arrebatamento da igreja, aponta para as bodas do Cordeiro. A Santa Ceia aponta para o céu, que é o seu e o meu lugar. A Santa Ceia aponta para a eternidade, porque o nosso descanso não é aqui, é lá. É lá que nós vamos descansar. O nosso descanso é a Nova Jerusalém. A Santa Ceia aponta para a esperança e a expectativa que todo crente tem, genuinamente salvo, que a vinda do nosso Senhor Jesus e Salvador está próxima. O Senhor está voltando para buscar a sua igreja. Portanto, participar da ceia é crer no arrebatamento da igreja. O texto diz, anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. É crer na vinda do Senhor. Nós cremos que Jesus está voltando. Jesus participou da última ceia com os apóstolos e Ele faz um pacto, uma aliança.
São lembrados da última ceia celebrada por Jesus com os seus apóstolos. Ele disse: vou dar a vocês uma garantia de que eu vou voltar. Jesus deu uma garantia aos discípulos que ele está voltando. Nunca mais eu vou beber do fruto da videira até o dia que eu vou beber com vocês nas bodas do meu Pai. Irmão, se isso não te constrange, se isso não te pega por dentro, de dentro para fora, peça a Deus para queimar no seu espírito. Audaciosamente eu poderia dizer que Jesus está até hoje em jejum. Desde a sua morte, a sua ressurreição, Jesus não se alimenta. Desde a sua ressurreição, Jesus não celebra uma ceia. Desde a sua ressurreição, Jesus não assenta à mesa para celebrar um banquete com a igreja. Jesus se pôs em jejum. E ele permanecerá nessa condição até o dia do seu retorno. A igreja será arrebatada e todos os sinais apontam para isso. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17 está escrito: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Esse detalhe no texto do apóstolo Paulo que diz juntamente com eles, irmãos, sabe o que significa essa expressão? Você sabe o que significa essa expressão? Fala de reencontro e de reconhecimento. Todos aqueles que já foram antes de você, você vai os encontrar e os reconhecer na glória celestial. Seu pai, sua mãe, seu tio, seu avô, seu filho, seu sobrinho, seu primo, nós nos encontraremos. Isto é, se estes morreram em Cristo. Por isso a necessidade urgente e eminente da igreja de evangelizar, de cumprir o ídolo de Jesus, de falar de Jesus até no leito da morte. Por isso a igreja precisa entrar nos leitos de hospitais e orar. E fazer o crente ou o não crente fazer oração de confissão. Nós vamos lembrar de todos aqueles que foram antes de nós, antes do arrebatamento. Haverá uma festa do reencontro. Antes de entrar na glória, a igreja vai participar dessa festa do reencontro, a santa ceia com ele. E para eu terminar, porque eu sei que você já está agoniado para almoçar com seu pai, né? E o mais estupendo é que quem vai celebrar a ceia com a igreja hoje, agora, é o pastor e os seus diáconos. Mas naquele grande dia, no dia do arrebatamento, irmãos, quem vai celebrar a ceia com a igreja é o sumo sacerdote, é o cordeiro que foi morto, mas viveu. É ele quem vai dizer: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai, bebei, isto é o meu sangue, que é dado, que é ofertado, que é entregue em favor da igreja. Fique em pé no seu lugar. Pessoal do louvor. E nesse mesmo espírito de adoração e de contrição em que você está, eu peço que você permaneça. Feche os seus olhos. Enquanto os diáconos passam distribuindo os elementos da ceia, esse pão é o que eu vou pegar, né?
repartir e coloco aqui para passar para os irmãos. Esse texto que lemos de 1 Coríntios capítulo 11, o verso 23 ao 26, irmãos, eu diria ousadamente, é o texto mais solene, mais profundo e mais épico que a igreja pode se balizar para a sua vida eterna com Cristo Jesus. E hoje, como disse, o pastor celebra a ceia com vocês. Reparte dessa ceia com o corpo de Cristo. Mas na glória eterna, na nova Jerusalém, na nova Canaã, na morada celestial com o nosso Pai, vai ser Ele, o sumo sacerdote, o pastor dos pastores, o Cordeiro Santo de Deus que foi oferecido, que foi ofertado, que foi despedaçado, que foi dilacerado. É Ele quem vai entregar do seu próprio corpo e do seu próprio sangue, para você participar das bodas do Cordeiro. Então o texto diz que na noite em que ele foi traído, ele pegou o pão, ele deu graças a Deus, ele repartiu e ele disse: isto é o meu corpo, que é dado, que é oferecido, que é dilacerado em favor de vocês. Façam isso todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim. E eu vou colocar esse pão aqui e o outro, Jeremias vai passar aí com o Fernando Sardinha e vai distribuir para a igreja. Deixa eu pegar o meu pedaço aqui hoje. Obrigado. E depois vocês podem distribuir o cálice. Amém? Você que já recebeu o pão, levanta bem alto. As crianças já desceram. Se tiverem descido, os que foram batizados podem participar da ceia. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, nós engrandecemos o Teu nome. Exaltamos o Senhor na beleza da Tua santidade. Relembramos, rememoramos o Teu ato de sacrifício na cruz do Calvário. E nesse momento, ó Deus, queremos participar do corpo, do Teu ato salvífico e redentivo em favor e em direção da igreja. Comemos do pão que simboliza o corpo de Cristo e Te pedimos, ó Deus, que a nossa aliança com o Senhor seja renovada, que a nossa aliança com o Senhor seja religada, que os nossos pecados sejam perdoados, em nome do Senhor Jesus. Que as transgressões, toda sujeira, toda maldição, consciente ou inconscientemente, que nós nos envolvemos, sejam canceladas em nome do Senhor Jesus, ao comer e beber do corpo e do sangue de Jesus. Comam e bebam todos. Até por uma coroa trocar. Até morrer, eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém, Jesus. Glórias ao Teu nome, Senhor Jesus. Senhor, nós Te glorificamos
no final dessa manhã, início de tarde. Agradecemos pelo teu sacrifício vivo, ofertado na cruz do Calvário por nós. E como igreja nós declaramos, ó Deus, que pertencemos a Ti, que somos a Tua noiva, linda, adornada,